Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês estiverem vendo a esta aula. Estamos começando agora a nossa aula 18, neste período, assíncrono. Estou gravando vídeos e lembrando que quando terminar esse período assíncrono, voltando o recesso, as duas próximas aulas serão dedicadas para estar tirando as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessas gravações, tá bom? Muito bem, nesta aula nós vamos estar trabalhando com curvas. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma curva? Você pode pensar, uma curva é um risco que eu faço aqui, uma coisa meio torta. Poderia falar uma linha? Mas daí eu te pergunto, o que é uma linha? Aí você pensa, eu posso pensar que, bom, estou aqui no plano, posso pensar que é um caminho percorrido. Caminho. Mas, de novo, o que é um caminho? Na verdade, essas três palavras aqui, curva, linha, caminho, elas são sinônimos de uma mesma coisa que a gente precisa dizer o que ela é. Bom, mas eu gosto da ideia de caminho. Eu vou fazer uma coisa aqui que não é a definição de curva, mas é só para você ter uma intuição. Pensa que você tem aqui um tempo variando, por exemplo, de A até B, e você tem um certo plano. Vou desenhar aqui esse meu plano. Deixa eu desenhar aqui, tá? O meu plano, ó. Vou fazer assim, ó. O meu plano é esse aqui, assim. Eu tenho aqui um plano, eu tenho uma curva, certo? Eu tenho um plano, eu tenho um intervalo de tempo. Suponhamos que aconteça o seguinte, quando eu estou num instante, quando eu tenho um instante t de tempo, eu estou nessa posição aqui. No outro instante, eu estou nessa posição. No outro instante, eu estou nessa posição. Então, o que eu vou ter aqui? Na verdade, eu tenho uma função, certo? Que sai dessa variação de tempo e chega aqui no plano. Isso é o que eu chamo de uma linha, uma curva ou um caminho, certo? Então, nada mais, nada menos é do que a imagem de um intervalo por uma função que tem domínio intervalo contra domínio R2, já que aqui nós estamos concentrados em trabalhar curvas no plano. Você poderia pensar em curvas no espaço. A única coisa que vai mudar é que o ambiente não vai ser um plano, vai ser o espaço, tá bom? Muito bem, então eu venho agora e vou definir, tá? Lembrando que a ideia de tempo foi só para motivação, tá? A partir de agora vai aparecer T, e esse T, a priori, não tem nada a ver com o tempo, certo? Então, eu vou dizer que uma curva parametrizada, plana, uma curva plana, que quer dizer que mora no plano, parametrizada, é um subconjunto do plano. Vou chamar esse subconjunto de C. C é um subconjunto do R2, certo? Tá bom? Tal que, o que é esse subconjunto? É a imagem dessa curva, certo? Desculpa, é a imagem dessa função. Então, tais que o que vai ter que acontecer? Vão ter que existem. Na verdade, existe. Existe ou existem? Existem, fica melhor. Um intervalo I, intervalo real, e uma função gama que vai de I no R2, que pega o teu ponto T do intervalo e o leva em gama de T. Então, você tem aqui, para cada um desses T's, eu estou sendo levado num gama de T, certo? Muito bem.
Mas daí você tem que pensar uma coisa. Agora, então essa... Calma aí, deixa eu, antes de terminar de definir aqui, eu já estava adiantando. Deixa eu terminar de definir a curva. E uma função, gama de t. Intervalo é uma função, de modo que esse C é exatamente a imagem dessa gama por I, tá bom? Então, isso me dá o que eu chamo de curva, tá bom? Bom, então vamos fazer mais uma observação aqui sobre as nossas curvas. Observação. Vamos pegar então, o que é uma curva, né? Eu pego aqui então esse intervalo, por exemplo, AB. O intervalo estou pegando fechado, mas não precisa ser fechado, tá? Pode ser semiaberto, pode ser de A até mais infinito, ou de menos infinito até B, e assim por diante. Mas eu estou pegando dessa maneira por enquanto. Então, eu vou pegar essa curva aqui, por exemplo. Uma coisa que faz assim, sei lá. Certo? Aí eu observo o seguinte, bom, para cada ponto T aqui, eu estou no plano, então eu posso colocar os eixos. Para cada ponto T, eu tenho um gama de T. Só que daí, esse é um ponto do plano. Então, por sistema coordenado, eu vou ter que a primeira coordenada desse cara vai ser um x de t. A segunda coordenada dele vai ser um y de t. Certo? Posso fazer assim, mas eu vou preferir chamar de f e g. Só para não ter a mesma notação para duas coisas distintas. Eu tenho aqui o eixo do x e aqui os eixos do y, certo? Então, o que acontece? Esse gama de t, ele é um ponto, a gama de t é igual ao ponto f de t ao par f de t, g de t, certo? Esse daqui é o meu, a minha gama, então pode ser escrito dessa maneira. Então, eu posso definir as funções f, que vai de I em R, que pega um t e leva em f de t, e uma função g, que vai de I em R, que pega um t e leva no meu g de t. Certo? Como que eu defino essas funções? Sempre do mesmo jeito, ó. Pega um outro ponto, por exemplo, nesse outro cara aqui, digamos que ele é um T2. Aí eu vou ter aqui, ó, esse vai ser o f de T2, esse vai ser o meu g de T2, se esse ponto for o gama de T2, certo? Eu vou fazendo isso em todos os pontos, por exemplo, aqui. Vamos dizer que esse aqui é um gama de T3. Então, esse cara aqui é o f de T3 e esse cara aqui é o g de T3, e assim por diante, certo? Então, observa que essas funções f e g, elas estão variando aonde? A f está variando no eixo x e a g está variando no eixo y. A f, então, é a variação da primeira coordenada dos pontos da minha curva, e a g é a variação da segunda coordenada da minha curva. Por esse motivo, essas funções são chamadas funções coordenadas. Certo? Muito bem. E daí também tem um outro jeito de eu representar uma curva. Você pode observar que, então, o que vai ser a minha curva? A minha curva é exatamente os pares. Todo ponto aqui do meu plano é um par XY. Mas para esse ponto estar na curva, o que tem que acontecer? Esse par XY, ele tem que ser da forma gama de t. Mas se ele é da forma gama de t, ele é f de t, g de t. Isso quer dizer, então, que a primeira coordenada tem que ser igual a f de t. A segunda coordenada tem que ser igual a g de t. Então, desta maneira, eu vejo que
Deixa eu escrever isso que eu falei, então. Outra observação. Note que eu vou ter que o meu par XY está na minha curva, C e somente C, existe um T, tal que o meu XY é igual a gama de T, mas gama de T é F de T, vírgula, G de T. Então, isso daqui é a mesma coisa do que dizer que X é igual a F de T e Y é G de T. Y igual a G de T. Essas equações, elas também definem a minha curva. Deste modo, estrela, vou chamar essas duas equações de estrela. Estrela define a curva C. Por quê? Porque um ponto XY estará na curva C e somente C. E existe algum T, de modo que o X é F de T e o Y é G de T, certo? E essas equações têm um nome. Antes de falar do nome delas, eu quero dar um outro nome, nomenclaturas. Geralmente, esse T é o que varia é chamado parâmetro. Da curva. E essa equação estrela são chamadas, as duas equações estrela, as equações de estrela são chamadas de equações paramétricas. Certo? Então, você tem aqui o que é um parâmetro e o que são equações paramétricas, certo? E também é por isso que essas minhas curvas, elas chamam curvas parametrizadas, porque elas dependem de um parâmetro, certo? Muito bem, lembrando que lá no início eu comecei na motivação falando de tempo, mas não necessariamente é tempo, certo? Agora eu vou dar um exemplo geralzão, que vai tá incluso dentro desse exemplo geralzão um monte de exemplo, que são os gráficos. Se eu tenho uma função com domínio intervalo e contradomínio R, o gráfico dessa função sempre será uma curva. A recíproca não é verdadeira. Existem curvas que não são gráficos de funções, tá bom? Muito bem. Bom, também queria, não sei se eu precisava falar disso agora, mas acho importante destacar também que nem sempre as curvas são simplesmente uma função dessa maneira, tá? Depois, mais para frente, vocês vão ver que é importante às vezes a gente falar de curvas contínuas, que daí você pede que as funções coordenadas sejam contínuas, curvas de classe C1, que daí você pede que as coordenadas sejam de classe C1. E daí também você não precisa ser apenas uma imagem de uma função. Existe um negócio que a gente faz lá de mapa, que daí a gente vai colando com várias funções, tá? Eu só estou falando isso para vocês depois perceberem, quando vocês se aprofundarem mais nesse tema, ver que tem muito mais coisa, tá? Não sejam tão rígidos nessas definições. Aqui é só uma primeira definição, digamos, ingênua, certo? É a primeira coisa. Depois que você se aprofunda, você vai descobrindo mais, certo? Muito bem. Vamos seguindo então. Agora eu vou fazer gráficos de função.
Por que eu estou falando isso, né? Na verdade é porque eu falei que nem toda curva é o gráfico, mas a gente consegue mostrar que se uma curva satisfizer alguma propriedade, você consegue mostrar que ela pode ser a colagem, digamos, de vários pedacinhos de gráficos de função, tá? Mas isso deixa para uma próxima. Então vamos lá. Exemplo 1 é um gráfico. O gráfico, então o que eu vou fazer aqui? O gráfico, como eu falei, eu vou mostrar que o gráfico de uma função é sempre uma curva. O gráfico de uma função f de I em R, I aqui é um intervalo, o gráfico dessa função é uma curva. E é muito fácil, você tem que lembrar, de fato. Primeiro, você se lembra que o gráfico da função é o quê? O gráfico de uma função, eu denotar ele por g, f, ele é exatamente o conjunto dos pares x, f de x. Tais que x pertence ao intervalo, ou seja, tá em I. Então, como que você faz para enxergar isso como curva? Você pode fazer uma coisa bem boba, bem boba. Você faz assim, ó. Note que se eu chamar, vamos pensar aqui. Note que se então o ponto xy pertence ao gráfico da f, então é lógico que, ó, se o xy está no gráfico da f, então quer dizer que o meu xy está no gráfico. Então ele tem que ser da forma x f de x. Isso implica então que o meu y tem que ser igual a f de x, certo? Aí eu quero escrever as minhas equações paramétricas. Não quero o x variando aqui na f, né? Eu quero o parâmetro t. Então, deste modo, se eu definir que o meu t é igual a x, eu vou ter que o meu ponto xy, ele vai satisfazer x igual a t, y igual a f de x, mas x é igual a t. Está satisfazendo essa equação paramétrica, certo? Então, quem vai ser o candidato para ser a minha curva? Defina gama de t como sendo o t f de t, certo? Esse vai ser a minha curva para todo t pertencente ao meu i. Aí agora o que eu quero fazer? Nota que essa gama vai definir uma curva, né? Uma curva C. Agora eu quero mostrar o seguinte. Note que... O que eu vou mostrar agora? Então, eu tenho dois objetos. Gama. Vamos escrever assim. Denote por C a curva, que é a imagem de gama. Ou seja, a curva definida por gama. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho dois objetos. Eu tenho o gráfico da função e eu tenho o C. Eu quero mostrar que o gráfico da função é igual a uma curva. C é uma curva, porque é definida por essa gama. Para mostrar que os dois são iguais, eu tenho que mostrar a igualdade de conjunto. Como que eu mostro igualdade de conjunto? Eu mostro que um ponto desse está nesse e depois o contrário, um ponto desse está nesse, certo? É o que eu vou fazer agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer isso é bem bobinho, tá? Mas é importante fazer pelo menos uma vez. Note que
Primeiro, o gráfico da f está contido em C. Pois, se eu pegar um ponto xy que está no gráfico da f, é o que eu fiz acima. Então, eu vou ter que y é igual a f de x. E assim, temos que o meu ponto xy vai ser exatamente x f de x. E isso é exatamente o gama de x, por causa da definição que eu fiz de gama. Certo? Então, desta maneira, eu vejo que o meu ponto xy está na imagem da gama. Se ele está na imagem da gama, todo mundo que está na imagem da gama é um ponto de C. Por quê? Né? Quem é C? C nada mais é do que a imagem da gama. Certo? Muito bem. Deixa eu colocar assim. Tem que lembrar também que o x pertence a i, né? Então, se o xy está no gráfico da f, então o x pertence ao intervalo, que é o domínio, e o y é a f de x. Deste modo, eu tenho que o par xy é igual a x f de x, porque o y é f de x, e x f de x é exatamente a gama de x. E como o x está em i, esse gama de x é um elemento da imagem da gama, mas a imagem da gama é a C. Então, eu acabei de mostrar que todo ponto que eu acabei de mostrar, que se eu pego um ponto no gráfico, esse ponto ele está na C. E aí eu faço agora o contrário. E C está contido no gráfico da F, pois se eu pegar um ponto XY dentro de C, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai existir um T pertencente a I, tal que o XY está na imagem da gama. Então, o meu ponto XY vai ser igual a um gama de T. Mas o que é gama de T? Volto lá na definição da gama. O gama de T é um ponto, T, F de T. Então, eu vou ter que o meu x é igual a T e o meu y é F de T. Então, eu vou ter, se o x é igual a T, eu vou ter que y é igual a F de x. Certo? E daí, deste modo, o meu ponto xy, y é F de x. Então, ele vai escrever da forma x, F de x. E todo ponto da forma x, F de x é um elemento do gráfico. Então, agora eu mostrei que um ponto da curva está no gráfico. Tá bom? Bem bobinho, né? Mas é importante a gente fazer essas contas pelo menos uma vez na vida. Certo, esse é o primeiro exemplo. Então, outra coisa que a gente poderia pensar é, eu peguei aqui uma função variando em x, certo? Eu peguei aqui uma função variando em x. X, ou seja, você poderia pensar que essa função é da forma y igual a f de x. Poderia fazer o contrário também. Pensar x igual a um f de y. Então, eu poderia pensar o seguinte, em pegar uma função x igual a g de y, por exemplo. Então, eu vou escrever aqui, note que o gráfico de uma função x igual a um g de y, com o y aqui variando num intervalo, certo? Também é uma curva. E agora, nesse, eu vou deixar de exercício para vocês preencherem as lacunas totalmente análogo ao que eu fiz acima, só invertendo as coordenadas, certo? O que eu estou trabalhando na primeira coordenada, eu vou trabalhar na segunda.
e o que eu estou trabalhando na segunda, eu vou trabalhar na primeira, o que é F eu vou colocar G, o que é X vai virar Y e assim por diante. É só ir mudando o nominho das coisas. Muito bem. Por que é importante eu saber que todo gráfico de função é uma curva? Porque isso pode ser uma ferramenta valiosa para nós ao esboçarmos o gráfico de uma curva. Por quê? Nós fizemos no curso de cálculo 1 diversas ferramentas que nos auxiliaram a o esboço de gráfico de função. E daí o que a gente vai fazer? Pega uma curva. Se essa curva for o gráfico de função, aí eu monto as minhas ferramentas que eu conheço sobre gráfico de função, certo? É o que eu vou fazer no próximo exemplo. Eu vou te dar uma curva, aí eu vou mostrar que essa curva é exatamente o gráfico de uma certa função. E daí eu sei esboçar quem é essa curva. Mas, de novo, nem toda curva é gráfico de função. Nesses casos, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente ainda vai conseguir fazer. Muito bem. Seguindo, então. Vou fazer aqui, então, o nosso exemplo 2. No exemplo 2, esboce a curva definida pelas equações paramétricas Vou pegar aqui as equações, são essas aqui, ó. X igual a t ao quadrado menos 2t e y igual a t mais 1. Vou tentar esboçar a curva definida por essas duas equações, tá bom? Então, vamos fazer aqui a nossa solução. Bom, antes de começar, né, quero saber quem é a gama, para ver que de fato isso aqui é uma curva. Note que, definindo, vamos dar um nome para essa curva? Vou dar um nome para ela aqui, ó. Esboce a curva, vou dar um nome para ela, C. Eu tenho muita criatividade, vou chamar ela de C. Note que, então vamos lá, definindo gama de t. Quem que vai ser a minha gama? Ó, o x é a primeira coordenada, vai ter que ser t ao quadrado menos 2t. O y é a segunda coordenada, t mais 1. Definindo gama igual a isso, temos que... Quem que é o C? O C é a imagem dessa gama. Aí você fala, tá, mas o domínio da gama tem que ser um intervalo. Quem é o intervalo? Bom, tem alguma restrição de t aqui? Não falei nada de restrição de t. Então, t está variando em todos os reais. Então, o meu intervalo é todos os reais. Aí você fala, intervalo é um real? Todos os reais é um intervalo? Sim. É um intervalo de menos infinito até mais infinito aberto. Certo? Muito bem. Então, essa é a minha curva. Agora, o que eu vou fazer? Que nem eu falei. Eu vou tentar encontrar uma função de modo que essa curva seja igual ao gráfico de uma certa função, tá bom? Então, vamos começar a fazer isso. Muito bem. Então, note ainda que vou começar fazendo assim, ó. Vou pegar um ponto XY dentro da curva. Quero mostrar que esse ponto XY está no gráfico de alguma função, tá bom? Então, vamos lá. Se eu pego um XY dentro da curva, então, como sempre, vai existir um t pertencente aos reais, tal que ele vai satisfazer aquelas duas equações. X é igual a t ao quadrado menos 2t e y é igual a t mais 1. Aí, agora eu vou tentar escrever, sumir com o t.
Sumindo com t, eu vou ter só x e y, e daí eu vou tentar escrever ou y é igual a um f de x, ou x igual a um g de y, tá bom? Aí eu observo que dessa segunda equação, eu tenho que t é igual a 1 menos y. Agora eu pego, então, esse cara e substituo na de cima. Eu vou ter que x é igual a 1 menos y. Tá certo? Não, isso aqui tá errado. Eu não sei fazer conta, equação de primeiro grau, às vezes. T é igual a y menos 1, certo? Então, a outra, agora eu vou substituir. No lugar de t, eu vou colocar y menos 1. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes y menos 1. Pronto. Esse é o meu x. Então, você observa que dessa brincadeira aqui, o que, que eu obtive? Eu obtive que x é igual a y menos 1 ao quadrado menos 2y menos 1, certo? Ou seja, o par xy está no gráfico dessa função. Então, assim, se eu definir a minha função g de y como sendo o y menos 1 ao quadrado menos 2 vezes y menos 1, temos que esse par xy está no gráfico dessa g. Por que, que é legal isso? Porque o gráfico dessa g eu sei traçar, a gente vai ver. Então, portanto, eu acabei de ver que a minha curva está contida no gráfico da G. Agora, eu vou ver se o gráfico da G eu vou ver que o gráfico da G também está contido na curva, certo? Só um instante, deixa eu só fazer isso. Então, agora eu vou mostrar que o gráfico da G também está na curva. Para isso, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar dado um par xy no gráfico da G. Lembrando que a G, ela varia em y, né? Então, eu vou ter que, dado, deixa eu escrever melhor. Deixa eu escrever melhor. Vou fazer assim, ó. De fato. Agora eu vou estar mostrando essa afirmação, que o gráfico da G está contido na curva. Se eu pego um ponto no gráfico da G, então, eu tenho, por estar no gráfico da G, eu vou ter que x é igual ao g de y, certo? Mas quem é a g? É aquilo ali. Então, vai ser y menos 1 ao quadrado, menos 2, y menos 1. Pronto. Esse daqui é o gráfico, é o meu bichinho. Muito bem. Mas daí, o que, que acontece? Eu quero escrever isso na forma de curva. De curva. Então, para escrever na forma de curva, eu preciso de um parâmetro. Quem vai ser o meu parâmetro? Preciso de um t. Vou chamar x de t. Logo, denotando t igual a x, temos... O que, que eu vou ter? Eu vou ter, então, que x vai ser igual a t, e o y... Desculpa, contrário. Fiz errado aqui. Não é... Vai ser o y que vai ser t, tá? Então, se o y é t, então nas minhas equações eu vou ter que y é igual a t, e eu vou ter que esse cara aqui vai ser, então, t menos 1 ao quadrado, menos 2t menos 1. Agora, vamos lembrar da minha definição de gama. Gama é
t ao quadrado, certo? Calma aí. Calma aí. Tá legal ainda não. Estou fazendo besteira aqui. Eu vou mudar aqui. Bom, vamos mudar aqui. Vamos mudar. Aqui que eu estava fazendo não ia dar certo, não. Vamos fazer o seguinte. Quem que eu vou ter que pegar como t? Quem vai ser o t? Ó, eu quero que x seja o quê? O que eu quero que x aconteça? Ó, eu quero que satisfaça as minhas equações paramétricas. Então, eu quero que na primeira coordenada eu seja t ao quadrado menos 2 vezes t. Então, eu quero, ó, esse cara 1 ao quadrado menos 2 vezes esse cara. Ora, então eu vou chamar t de y menos 1. T vai ser y menos 1. Se eu pego isso, então eu vou ter que o meu x vai ser igual a t ao quadrado menos 2t. Assim, se eu pego agora o par xy, esse par xy nada mais, nada menos é do que o quê? T ao quadrado menos 2t. Se t é igual a y menos 1, então o y é t mais 1. T mais 1. Quem que é a definição da minha gama? Quem que é a definição da minha gama? Ó, vou só copiar, só para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. Ó, a definição da minha gama é exatamente o que eu tinha. Então, esse cara aqui, nada mais, nada menos é do que a gama de t. E a gama de t, lógico que está no C, porque o C é a imagem da gama. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que se eu pegar um ponto qualquer do gráfico, esse ponto está na curva. Então, agora eu vou juntar essas duas coisas. Vou chamar... Vou chamar isso daqui de um triângulo e vou chamar isso daqui de 2 triângulos. Então, como a curva está contida no gráfico, o gráfico está contido na curva, por triângulo e 2 triângulos, temos que a curva é exatamente o gráfico da minha G. Agora eu venho e vou desenhar a minha curva. Para desenhar a minha curva, então, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente desenhar o gráfico de x igual a... Quem que é o gráfico? Quem que é a minha função, né? X igual a esse cara aqui, ó. A g de y, que é esse cara aqui. Então, basta eu desenhar o gráfico desse bichinho aqui, certo? Basta eu desenhar o gráfico desse bichinho. Bom, esse bichinho aqui pode ser um pouquinho complicado, então eu vou estar lembrando do que você sabe lá do ensino médio. Vou primeiro desenhar o gráfico de x igual a y ao quadrado menos 2y. Quem que é o gráfico desse cara? Bom, sei que é uma parábola. Aqui está o x e aqui está o y. É uma parábola. Quais são os vértices dessa parábola? É o 0 e o 2. Você faz isso facinho. Desculpa, as raízes dessa parábola são 0 e o 2. 0 e 2. O vértice está aqui no 1, certo? Então, essa parábola é uma coisa que faz uma coisa... Eita, mas... Quando está assim invertido, eu já sou ruim de desenhar normal. Quando está assim invertido, pior ainda. Ó, uma coisa assim. Vou fazer diferente. Eu vou primeiro desenhar a parábola, depois eu vou desenhar os eixos. Só porque eu sou ruim de desenho. Então tá aqui, ó. Essa aqui é minha parábola, certo? Certo. Corta no 0, né? Lembrando que a gente viu que cortava no 0. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Aqui, pronto. Então aqui estão as raízes, é o 0, e outra raiz é
o 2. E o vértice está aqui, no 1. Agora, esse aqui é o gráfico desse cara aqui, x igual a y quadrado menos 2y. Mas o que eu quero é o y menos 1 ao quadrado menos 2y menos 1. O que eu estou fazendo aqui? É simplesmente uma translação. Ou seja, eu vou subir uma unidade. Eu vou simplesmente, então, subir uma unidade. Então, eu posso pegar esse meu desenho e, ó, vou copiar ele. Puta, nós, não copiou. Copiar tudo. O que vou fazer? Agora eu vou desenhar o de verdade. Então, eu vou apagar essa parte aqui. E o que eu vou fazer? Eu apenas translado uma unidade para cima. Transladando uma unidade para cima, o que vai acontecer? Eu vou transladar só a minha parábola. Ó. Transladei uma unidade para cima. Digamos que é assim. Está transladado uma unidade para cima. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Agora que eu transladei uma unidade para cima, deixa eu só cortar o eixo, porque senão vai ficar parecendo paia, né? Lá, cortou o eixo. Então, aqui é subir uma unidade, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Pronto. Esse é o esboço da minha curva. Se você quiser, essa é a maneira mais fácil de fazer o esboço. O livro fala lá, substitui valores em T, e daí você vai encontrando os pontos, daí você liga ponto. Galera, isso aí é coisa do ensino médio, né? Que a gente está na faculdade. E a gente já criou mecanismos para esboçar o gráfico de uma curva. Já esboçou mecanismos para esboçar o gráfico de uma função. Então, o que a gente pode fazer é usar esses mecanismos que eu já conheço, tá? Não precisa ficar fazendo essa coisa de substituir ponto, certo? Eu não faço isso nunca. Mas, lógico, você pode fazer uma primeira vez, uma segunda, até mesmo para você se acostumar, normal. Mas depois de um tempo, não precisa, tá? Eu mesmo decidi por, aqui na aula, só fazer essa coisa de substituir pontinhos aqui nesse primeiro momento abstrato. Depois a gente vai esboçar de verdade as curvas, tá bom? Muito bem. Agora eu quero fazer uma curva que não é gráfico de função. Pergunto para vocês. Um círculo é uma curva? E agora, hein? Será que um círculo é uma curva? Bom, para ficar mais fácil, eu vou primeiro considerar o círculo centrado na origem com raio 1. Será que esse cara é uma curva? Vamos ver. Deixa eu desenhar aqui o nosso círculo. Tá aqui o nosso círculo. Deixa eu colocar os eixos. Está um eixo, aqui está o outro eixo. Será que esse cara é uma curva? Bom, para fazer isso, eu preciso parametrizar. Então, eu tenho que pegar um ponto qualquer xy e tenho que escrever ele como sendo x é um f de algum parâmetro, y é o g de algum parâmetro. Aí eu preciso decidir quem vai ser o meu parâmetro. Nesse caso, o meu parâmetro será o ângulo formado entre o segmento que vai da origem até o xy e o eixo do x, certo? Esse vai ser o meu parâmetro, esse ângulo que eu chamo de θ. Bom, esse vai ser o meu parâmetro. Bom, então, se esse aqui é o meu parâmetro, agora eu preciso pensar, tá, esse aqui é o meu parâmetro. Mas quem é x e quem é y em função de θ?
que eu vou fazer? Olha só. Pensa que esse ponto é o quê? X, Y, certo? Aonde está o X? O X, ó, tá aqui. Esse ponto é o X. O Y está onde? Está aqui, ó. Esse ponto é o Y. Então, dessa maneira, eu obtenho que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Todo mundo enxerga um triângulo retângulo aqui, ó? Ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Plaque, 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 ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Vou desenhar ele separado. Vou desenhar esse triângulo retângulo separado. Então, vou copiar, desenhar exatamente ele, né? Vou copiar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui o meu triângulo desenhado separadamente. Só para ficar mais bonitinho, eu vou apagar aqui, vou diminuir esse teta. Aqui, ó, tetazinho pequenininho. Aqui tá o triângulo, certo? Esse aqui é o meu triângulo. Aí, agora vamos pensar, quem que é esse cateto? Bom, esse cateto é a distância para eu ir daqui de baixo até aqui em cima, é o Y. Quem que é esse cateto? Esse cateto aqui é o X. Quem que é essa hipotenusa? Essa hipotenusa é 1. Por que é 1? Porque é um círculo de raio 1. A distância da origem até esse ponto é 1, certo? Beleza. Então, eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. O que eu sei do triângulo retângulo? Eu sei calcular seno e cosseno. Então, note que o seno de θ vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre 1. O cateto adjacente o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser x sobre 1. Então, y sobre 1 dá y. Logo, eu tenho que y é igual a seno de θ e x é igual a cosseno de θ. Tá bom? É o que eu fiz aqui. Deixa eu escrever isso aqui um pouco melhor. O que eu vou fazer aqui, então? Então, vamos lá. Vamos escrever agora melhor. Dado. Aqui era meio que o meu rascunho. Agora eu vou passar a limpo. Dado xy, um ponto pertencente ao círculo. Vou chamar o círculo de C. Só colocar aqui em cima, aqui, denote o círculo por C. C. Deixa eu só pensar. Acho que C não é uma boa. Denote o círculo por C1. C1. Denote o círculo por C1. Se eu pegar, então, um ponto no círculo, que é o C1, eu vou ter que, se θ é um número entre o ângulo de 0 até π sobre 2, é o ângulo formado entre o segmento que vai aqui da origem até o ponto XY, né? Vou chamar esse ponto XY de P, só para melhorar aqui a notação. Formado entre o vetor, então, OP, ou segmento orientado OP, e o eixo do X. Se θ é o ângulo formado entre esses dois, note que o seno de θ é isso e o cosseno de θ é isso, certo? Só para deixar claro em que P é o ponto XY. Certo? Logo, eu tenho que XY se escreve dessa maneira. Portanto, se eu definir
a curva a gama de t, gama de θ, vamos pôr θ, já que eu estou chamando de θ ali, vou chamar gama de θ como sendo cosseno de θ, seno de θ, eu tenho que o par xy vai tá aqui, certo? Então, definindo esse cara dessa maneira, vamos chamar de t, vai. Vamos chamar de t. Agora eu acho que é melhor chamar de t. Definindo essa função aqui, com t variando de 0 até 2π, note que o meu par xy se escreveu como sendo, então, cosseno de θ, seno de θ, que é, então, exatamente o gama de θ. Então, o par xy está na imagem da minha gama. E a imagem da gama é uma curva. Então, o meu par xy está na imagem da gama. Eu vou chamar a imagem da gama, que é uma curva, de C. Certo? Então, o que eu acabei de mostrar? Assim, eu acabei de mostrar que o círculo que eu estou chamando de C1, ele está contido na curva C. Mas eu vou mostrar que eles são exatamente iguais. Para mostrar que eles são exatamente iguais, agora eu vou mostrar que, dado um ponto em C, esse ponto em C está no círculo. Agora, essa é a parte mais fácil. Por outro lado, se o ponto XY, por outro lado, vamos lá, C está contido no círculo. Por quê? Pois, pega um ponto no C, dado um ponto XY pertencente a C. Quem é C? É a imagem da minha curva. Se é a imagem da minha curva, então, existe, na verdade, um T dentro do intervalo 0, 2π, ao que o ponto XY se escreve da forma cosseno de t, seno de t. Agora, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que esse ponto XY ele está na circunferência. Agora, eu tenho que lembrar, quando é que um ponto está na circunferência? O que tem que acontecer para um ponto estar na circunferência? Um ponto está nessa circunferência, C e somente C, a distância dele até o centro, que é a origem, é sempre 1. Então, para mostrar que esse ponto está na circunferência, eu vou fazer o seguinte. Deste modo. Agora eu vou calcular então a distância. Distância do meu XY até a origem. A origem é o 0, 0. Então, essa distância vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem é x? É o cosseno. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Quanto que dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Dá 1. Vai dar raiz de 1. Que dá 1. Concluindo, então, que esse meu ponto XY pertence à circunferência. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei um ponto arbitrário da curva e mostrei que ele está na circunferência. Portanto, como a circunferência está contida na curva e a curva está contida na circunferência, eu concluo que a minha curva é exatamente igual à circunferência. Portanto, a minha circunferência é uma curva. Certo? E além disso, eu coloquei aqui uma relação biunívoca entre um ponto da curva e a circunferência. Isso porque eu parei aqui no 2π aberto.
Porque você tem que pensar como que funciona aqui a sua parametrização, né? Sua parametrização funciona do seguinte jeito. Deixa eu colocar aqui uma reta rosa. Ó, deixa eu pegar exatamente na origem. Ó. Pega aqui ó, na origem, ó. O que, que vai acontecer? Vou começar a rodar. Esse é o ponto θ da circunferência, ó. Θ. Aí o θ começa a crescer, ó. O ponto zero está aqui. Aí crescer um pouquinho, o zero está aqui. Aí ele vai crescendo. Vai. Até que, olha só, no 2π é esse cara aqui mesmo. Aí você poderia pensar, posso continuar? Pode. Só que daí você vai perder a relação de ser bionífico, mas pode continuar sem problema nenhum, tá bom? Então, vou fazer agora só um exemplo, só para ver. Vamos, na verdade, nos aprofundar um pouquinho mais na circunferência nos próximos exemplos. Certo. Então, se eu pegasse, por exemplo, assim, ó. Se eu pegasse, por exemplo, assim, ó, outro exemplo. Esboce. Exemplo. Esboce a curva que é definida por x igual a cosseno de θ, y igual a seno de θ, só que agora eu vou pegar aqui o θ variando de 0 até 4π. O que vai acontecer nesse caso? É a mesma coisa da outra. É a circunferência. É uma circunferência, igual o de cima. Só que o que muda aqui? O θ, lembra? O θ é o ângulo. Esse ângulo está variando até 4π. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar rodando aqui a minha circunferência, ó. Eu rodo aqui, ó. Rodo aqui até 2π. Depois eu rodo de novo até 4π. Então, qual que é a diferença? É que nesse caso, eu vou estar dando 2 voltas. Então, eu vou desenhar aqui as voltinhas que eu vou dar. Eu dou uma primeira volta, fechei. Opa, tá feio demais. Não pode, não quero fazer interseção. Rodei, dei uma volta, 2π. Aí eu rodo de novo. Aí eu dou outra volta. Como eu vou de fechado no 0 e aberto no 4π, eu rodo assim. Se eu fechasse no 4π, aí eu fechava esse ponto. Se eu abria no 0, aí eu abro esse ponto. Tá bom? Muito bem. Lembrando que aqui, né, esse ângulo, eu fiz ele variando no sentido anti-horário, que é como a gente trata o círculo trigonométrico. Mas você também poderia pensar no outro sentido, certo? Você poderia pensar agora no sentido horário. Estou fazendo essas coisas agora para vocês observarem que, diferente do gráfico, agora a orientação vai ser importante. Porque no gráfico eu sempre ia da esquerda para a direita. Agora, nem sempre isso vai acontecer. Esse aqui, ó, já você foi da direita para a esquerda. No primeiro exemplo ainda de curva, né? Nesse aqui, você também poderia observar o seguinte. Essa curva era assim, ó. Observa que quando eu cresço o T, eu cresço o Y. Então, essa curva aqui, ó, também ela tem uma orientação assim, ó. Ela vai daqui de baixo para cima, certo? Então, veja que sempre nas curvas eu tenho uma orientação. Porque a curva é um caminho. Mas esse caminho eu posso estar andando para frente ou andando para trás, certo? Então, eu preciso desse sentido de orientação, tá bom? Uma coisa que eu não tinha no gráfico. Porque, de novo, no gráfico eu sempre ia da esquerda para a direita. Ou de baixo para cima. De fato, esse daqui, como é gráfico, ainda é de baixo para cima, tá? Mas agora a circunferência eu já não tenho essa preservação da orientação, tá? Nesse daqui eu andava no sentido anti-horário. Aqui eu andei 2 voltas, agora eu vou colocar um que eu ando no outro sentido. Eu poderia pensar no seguinte. Eu poderia pensar em esboce
o gráfico, a curva, que é dada pelas equações x igual, vou inverter, seno de θ, y igual a cosseno de θ. Θ variando de 0 até 2π. Olha só que legal. Eu fiz os outros eram o contrário. X era cosseno, o y era seno. Então, vamos fazer agora esse daqui. Se eu pensasse assim, eu vou ser malandro. Eu já sei como que é o contrário, então eu vou simplesmente inverter os eixos. Esse eixo não vai ser mais x, vai ser y. Esse eixo não vai ser y, vai ser x. Aí eu coloco aqui a minha circunferência. Então, é exatamente a minha circunferência. Vou colocar aqui a minha circunferência. Essa circunferência, lógico, indo no sentido anti-horário. Pumba, você faz dessa maneira. Mas não é o convencional, né? O convencional é você colocar o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. E daí, como que vai ficar nesse caso? Bom, é só então eu trocar. O que está fazendo papel de Y vai ser X, de X é Y. Aí, então, vai ser exatamente a mesma circunferência. Não muda essa parte. Agora, o que vai mudar? Deixa eu só alterar aqui um pouquinho os eixos, só para ficar mais bonitinho o desenho. Assim, pronto. O que vai mudar? Observa aqui, ó. No da esquerda, eu vou do eixo Y ao eixo X. Isso tem que preservar aqui. Então, vou assim, ó. Ahá! Então, nesse caso, agora, eu vou estar andando no sentido horário, certo? Nesse. Então, anti-horário e horário, tá bom? Vamos mudar esse daqui, só para a gente lembrar quem que é esse cara aqui. Então, quando eu deixo XY, esse cara aqui é o gráfico é a curva, desculpa, x igual a cosseno de θ, y igual a seno de θ, e esse outro aqui é o x igual a seno de θ, y igual a cosseno de θ, certo? Em ambos, eu estou pegando θ variando de 0 até 2π, tá bom? Olha que legal, então. Olha só, a orientação importa, certo? Muito bem. E na curva, de fato, quando eu estou trabalhando na curva, eu comecei lá falando, a curva é a imagem dessa função. Mas, na verdade, a gente gosta de trabalhar com a curva exatamente como sendo a função, tá bom? Porque quando eu trabalho exatamente como sendo a função, eu tenho essa noção de orientação. Quando eu trabalho só como sendo a imagem, eu perco a noção de orientação, tá bom? Então, na verdade, você sempre tem que pensar assim, ó, a curva, na verdade, sempre vai ser um par. Sempre vai ser um par. A curva parametrizada é um subconjunto de C2, sim. Mas, na verdade, a gente vai pensar não exatamente como sendo apenas um subconjunto, mas sim um par. Sempre junto o subconjunto C e a função. Porque a função vai estar me dando a orientação, tá bem? Deixa eu ver. Então, vamos melhorar aqui a minha definição. Eu vou escrever assim, ó. Veja que a gente está construindo o pensamento, certo? A ideia aqui é construir o pensamento. Uma curva plana parametrizada é um par. Lembra que eu até falei lá no começo. Isso aqui você pode ir generalizando, mudando e apropriando.
tá? Aquela primeira noção era só a mais ingênua possível. É um par gama X em que gama é um subconjunto de R2 e existe um intervalo I e gama é uma função. Certo? Desse jeito fica mais apropriado, porque agora eu estou incluindo essa noção da orientação, porque eu quero que seja distinta, no caso da circunferência, lembrando, eu quero que seja distinta a curva que eu vou no sentido horário e que eu vou no sentido anti-horário, tá bom? Muito bem. Voltando então. Então eu tenho essas duas curvas aqui, no sentido horário e no sentido anti-horário. Tenho também curvas que são dando mais do que uma volta, tá? Agora, e se eu quisesse trabalhar com parametrize com Z, o círculo de raio R. Trabalhei com raio 1, agora com raio R. E centro 0, 0, no sentido anti-horário. Certo? No sentido anti-horário. O que eu vou fazer? É a mesma brincadeira de antes. Ó, vou pegar aqui o meu círculo. A diferença é que agora não vai ser 1, vai ser R. Esse aqui é o meu θ. Aí eu pego aqui, opa, isso aqui deu um negócio com maluco. Eu pego aqui, ó, o meu triângulozinho. Esse aqui é o meu x, x é esse tanto aqui. E o meu y é esse tanto aqui. Então eu vou ter que o cosseno de θ. Lembrando que o θ está variando aqui, ó, no sentido anti-horário. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então x sobre r, e o meu seno de θ vai ser y sobre r. E daí, então, você pode fazer exatamente igual a gente fez antes e observar que a equação paramétrica, as equações, na verdade, são duas equações. Poderia falar de sistema paramétrico, mas eu não falei. Estou falando de equações, então as equações tá feio, né? Equações paramétricas que definem o círculo procurado, ou melhor, estudado, são. Quais são as equações? São as equações. Veja aqui acima, né? X igual a R cosseno de θ e Y igual a R seno de θ. Pronto. Tem aqui a minha equação. Agora, se eu quiser ir para outro centro, não é centro 0, 0. Parametrize, então, o círculo de raio R, centro, por exemplo, HK, no sentido horário, anti-horário.
Quem que vai ser esse círculo? Bom, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o círculo que eu conheço, eu estaria aqui, por exemplo. Mas o que eu quero é aqui, no ponto HK como centro-centro. O que eu tenho que fazer para chegar ali? Não ficou legal esse desenho. O que eu tenho que fazer para chegar aqui, né? O que eu tenho que fazer é simplesmente uma translação. Observa que o meu x eu vou andar para a direita h e o y eu vou subir k. Deste modo, então, a parametrização vai ser simplesmente as equações paramétricas são simplesmente x igual a andei h para a direita, então h mais o que era parametrizado do que estava centrado na origem, r cosseno de θ. E o outro é y igual a subo k, k mais r seno de θ. Olha só que belezinha, certo? Muito bem. Desse jeito, então, eu parametrizo o círculo de centro HK. E sentido anti-horário. Se eu quisesse no sentido horário, é a mesma coisa. Só que daí é só trocar onde é seno é cosseno, onde é cosseno é seno. Tá bom? Ou seja, no sentido horário seria x igual a h mais r seno. No sentido horário, isso. Vai ser x igual a h mais r cosseno. E y igual a k mais r cosseno, tá bom? Muito bem. Próxima curva que eu quero brincar com vocês, eu vou voltar para um caso que vai ser um gráfico de função. Exemplo. Esboce a curva com equações que vão ser as minhas equações x igual a seno de θ e y igual a seno ao quadrado de θ. Ou isso, seno ao quadrado de θ. De t, né? E o t é um número real. Está variando em todos os reais. Quem vai ser o esboço desta curva? Olha só que legal. O que eu vou pegar? Vou pegar um ponto qualquer da curva. Então, dado xy, um ponto da curva, o que eu vou ter? Eu vou ter um t, tal que o meu ponto xy vai ser x vai ser igual a seno de t e o y é igual a seno ao quadrado de t. Aí você fala, se o y é igual a seno ao quadrado de t, então o meu y é igual a seno é x, então o y é igual a x ao quadrado. Deste modo, o ponto xy que está na curva é um ponto do gráfico da função. Que função? Da função que pega um x e o leva em x ao quadrado. Só que agora você tem que ser esperto, porque olha só, esse seno, o x é seno. Seno só varia entre menos 1 e 1. Então, o domínio dessa função tem que ir de menos 1 até 1. E aqui cai em R. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar que, de fato, então, a curva coincide com o gráfico dessa função. Por outro lado, vou dar um nome para essa função, chamar essa de f. Por outro lado,
se eu pegar xy, um ponto que está no gráfico de f, o que eu vou ter? Temos que o x vai ser um elemento de menos 1, 1, e y é igual a x ao quadrado. Mas aí eu vou pensar o seguinte, assim, se x é um ponto que está entre menos 1 e 1, então vai existir um ponto θ, tal que o x é o seno desse θ. Porque todo ponto que está entre menos 1 e 1 é o seno de alguém. Vocês sabem isso lá do ensino médio. E, consequentemente, eu vou ter que o y vai ser o x ao quadrado. Mas x é o seno do θ. Então, vai ser seno ao quadrado de θ. Portanto, o meu ponto xy é exatamente seno de θ, seno ao quadrado de θ. Ou seja, é um ponto da curva. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que se eu estou no gráfico, então eu estou na curva. Deixa eu chamar essa curva de C. Certo? Então, com isso, eu vejo que o gráfico dessa função é exatamente igual à curva. Então, eu venho aqui e eu vou desenhar a minha curva. Ó, a minha curva vai fazer isso aqui. Certo? Sempre variando aqui, né? Do menos 1 até 1. Só que agora vem uma coisa interessante. O x é o seno, lembra? Então, quando o seno é menos 1, né? Eu tenho que o meu θ, quando o seno é menos 1, eu tenho que o θ é menos π sobre 2. Então, quando o t é menos π sobre 2, eu estou aqui. Aí, o que vai acontecer? O meu seno vai começar a diminuir, certo? Eu vou aumentando o θ, o meu seno vai começar a diminuir. Então, eu estou indo aqui, ó, nesse sentido. Estou vindo para cá, ó, nesse sentido aqui. Ó. Depois eu subo. Venho para cá. Até que eu chego nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui é quando o seno é igual a 1, que é quando o θ é igual a π sobre 2. Só que daí eu vou continuar aumentando o meu θ, ou o meu t, o meu parâmetro. Quando eu aumento esse ângulo, o seno volta a diminuir. Então, o que ele vai estar fazendo? Vai estar fazendo isso. Então, olha só que legal. Na verdade, o que você está fazendo é esboçando o movimento de, digamos, um skatista que está numa rampa, que começa aqui nesse ponto, aí ele desce a rampa, vem até esse ponto. Depois ele vem para cá, e vai fazendo isso, certo? Ou seja, você está esboçando a curva que faz esse skatista. Que uma hora ele desce, depois sobe. Vem, então, da esquerda para a direita. Depois ele muda. Vai da direita para a esquerda. E assim por diante. Tá bom? Bacana, né? Muito bem. Para terminar, eu quero falar agora de uma curva, digamos, tradicional. Uma curva muito importante. A cicloide. Antes de falar, escrever aqui e tudo mais, eu vou querer passar um videozinho para vocês enxergarem o que é a cicloide, tá? Então, parei o compartilhamento da minha tela, do Journal, que eu quero colocar, então, a minha cicloide. Então, tá aqui, minha cicloide. A minha cicloide, ela é assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou considerar uma circunferência. Pego uma circunferência de raio R. Peguei aqui a circunferência. Essa circunferência está em cima de uma reta. Certo? Aí eu vou escolher um ponto dessa circunferência. E eu vou começar a fazer essa circunferência rodar. Quando essa circunferência começa a rodar, eu vou descrever onde está esse ponto dessa circunferência que eu marquei. Lembra que eu falei para vocês? Marque um ponto. E daí esse ponto vai rodando.
A trajetória desse ponto é o que eu chamo de cicloide, certo? Olha, então a trajetória desse ponto é a minha cicloide. Veja, então tem a minha circunferência, tem um ponto fixo, tem uma circunferência rodando, tem um ponto fixado nessa circunferência, e a cicloide, ela é exatamente a trajetória desse ponto, tá bom? Essa é a cicloide. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar parametrizar essa cicloide, tá bom? Antes de parametrizar a cicloide, aproveitando que eu já estou aqui nos vídeos, eu vou querer mostrar para vocês agora um problema interessante, que é o problema da Brachistochrona. O problema é o seguinte, você tem 2 pontos. Vocês ainda estão vendo o vídeo da cicloide, né? Eu vou mudar agora o vídeo. Vou colocar um outro vídeo. Deixa eu mudar aqui. Não, é que eu estou me atrapalhando aqui. Aqui. Acho que é esse aqui. Pronto, esse aqui. Bom, qual que é o problema, né? O problema é assim. Vou rodar aqui o vídeo e daí eu vou explicando o problema no meio, enquanto está rodando o vídeo. O problema é assim. Deixa eu dar um stop aqui no vídeo. Considera que você tem 2 pontos. Um ponto A, que é aqui em cima, ponto de saída das minhas bolinhas de gude, e um ponto de chegada das minhas bolinhas de gude. Aí, o que vai acontecer? Você quer saber se eu liberar essas bolinhas só com a ação da gravidade, por qual curva ele chega mais rápido? Aqui colocou 3 curvas, uma hipérbole, uma reta, e no meio tem o que ele chama de brachistochrona. Essa brachistochrona, ela é exatamente um arquinho da minha cicoide, tá bom? E daí a resposta é, o mais rápido vai ser pela minha cicoide. Veja só, tá vendo rápido? Nem dá para ver direito. Agora vai ver em câmera lenta. Vamos ver em câmera lenta. Ó, qual que é a curva? Só uma observação antes. A tendência é você achar que a reta vai chegar mais rápido, já que a distância é mais curta pela reta. Ou alguém pode pensar, não, a hipérbole é mais rápido, porque ele vai ganhar uma super velocidade aqui, porque está muito inclinado. Mas não. A mais rápida, ó, quem chega primeiro é a cicoide. Pela cicoide. Ele chega primeiro. Ó, por cima. Pela cicoide, ele chega primeiro. Certo? Então, você vê aqui a importância dessa curva. Tem outras aplicações dessa curva. Aqui mesmo nesse problema, tem outra coisa interessante que eu queria mostrar também para vocês. Eu não vou me aprofundar muito nesses movimentos, porque vocês vão estudar isso daqui em mecânica, certo? Em física. Mas eu acho super interessante para motivar vocês, porque a gente não está estudando uma curva só porque um doido pensou nela e viajou. Não, ela tem uma importância. A curva de menor tempo. Intuitivamente, ele fez um aqui de madeira, né? Aí ele vai fazer primeiro tem aqui uma reta e aí ele tem a cicoide. Ele fez primeiro o movimento igual o outro, mas agora eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Ele vai colocar as bolas, uma começando aqui em cima e outra no meio. E elas são interessantes, as duas vão chegar juntas. Ó. Olha só que legal, as duas vão chegar juntas. Ó. Só com a ação da gravidade, elas chegam juntas. Viu? Que interessante, ó. Em qualquer lugar que você colocar as duas bolinhas, elas sempre vão chegar juntas no final.
certo? Bom, eu vou deixar depois esses vídeos lá no Ava para vocês darem uma olhadinha neles, tá? Mas vamos agora voltar aqui à nossa aula. Já foi feita, então, a motivação da cicloide, todo mundo vê, da cicloide, na verdade, todo mundo vê que é muito importante estudar a cicloide. Agora, eu vou parametrizar essa curva, certo? Então, vamos parametrizar a cicloide. Para parametrizar a cicloide, antes, como aqui é as suas anotações, eu vou escrever aqui a definição da cicloide. Então, considere um círculo de raio R sobre uma reta e um ponto P do círculo. Suponhamos que o círculo se move ao longo da reta. Aqui eu vou colocar ele se movendo da esquerda para a direita. E daí, quem vai ser a minha cicloide? A cicloide é a curva que descreve a trajetória de P, certo? Então, só para deixar aqui registrado, o que eu tenho? Tenho aqui a minha retinha, eu tenho aqui o meu círculo, que está aqui em cima da reta, eu tenho o meu ponto P aqui dentro do círculo, e eu começo a rodar, certo? Então, por exemplo, num outro momento, esse círculo vai estar aqui, e o ponto P vai estar em outra posição, sei lá, vai estar aqui, tá bom? Muito bem. E daí, ele vai estar fazendo esse movimento aqui, né? A cicloide vai fazer um movimento assim. Certo? Por exemplo. Muito bem. Agora eu quero parametrizar esse cara. Como que eu vou parametrizar? Vamos fazer então aqui um desenho do eixo para a gente parametrizar. Suponhamos que eu vou estar partindo aqui, né? Eu vou estar partindo do círculo aqui, vai estar iniciando. O círculo vai estar iniciando aqui, nesse instante aqui, ó. Certo? Deixa eu melhorar aqui o desenho. Ó. No primeiro momento, o P está aqui na origem, certo? O P está aqui na origem. Aí eu começo a rodar. Desculpa, começou aqui uma barulheira. Aí eu começo a rodar, digamos que depois de um certo tempo, o círculo está do lado. Por exemplo, veio para cá e, sei lá, o meu ponto está, por exemplo, aqui. Subiu para cá, o meu ponto, certo? Então, ele fez esse movimento aqui, certo? Agora, eu quero, então, parametrizar esse ponto em relação a x e y. O que eu vou fazer? Eu vou estar considerando fixo o centro da minha circunferência, eu vou chamar ele de C, tá bom? Muito bem. Agora eu quero saber, então, quem é o Y e quem é o X. Caramba, não é no centro. Coloquei aqui no centro, não sei porquê. Eu quero saber as coordenadas do P, que é da cicoide. Então, eu quero saber o meu X, que é esse cara aqui, distância da origem até aqui, certo? Deixa eu só começo aqui na origem.
até aqui, e eu quero o meu y. Eu quero o meu y. Vamos que o y está aqui, certo? Quero descobrir quem é x e y. Bom, o que eu vou fazer para descobrir quem é x e quem é y? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar aqui o raio, tá aqui o raio da minha circunferência, é R, né? Muito bem. Aí eu vou agora considerar um triângulo. Certo. Que não tá legal. Tá legal. Espera aí, eu vou mudar aqui um pouco o desenho para ficar mais parecido com o do meu. Senão eu vou mudar algumas coisas. Eu não queria que mudasse, queria que fosse exatamente igual o meu desenho. Então eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Desculpa. Vai ser assim. Eu vou pegar antes, vou pegar, por exemplo, aqui assim. Vamos supor que a minha circunferência não andou tanto. Vou andar menos com a minha circunferência, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Vou voltar todo o desenho. Vou voltar todo o desenho. Fica mais fácil. Vou voltar todo o desenho. Do jeito que estava fazendo, ia ficar um pouco diferente do que eu fiz no caderno. E daí eu não queria que mudasse muito para não dar diferença. Então vamos lá. Tá aqui e por aqui, por exemplo, no segundo momento. Certo, deixa eu tirar esse vermelho. Então agora, por exemplo, eu estaria aqui. Rodei até aqui só, certo? Então fez assim. Agora aqui está o meu ponto P. Então o meu P não está mais aqui, ele veio para cá. Certo? Muito bem. Agora, esse aqui é o meu P, de novo, vou colocar um centro da circunferência, está aqui o centro da circunferência. Do P até o centro é esse cara aqui, vou chamar ele de raio, tá bom? Certo. Agora, eu quero então saber quem é x e y. O x é esse cara aqui e o y é esse cara aqui. Eu vou colocar mais um ponto para nos auxiliar. Eu vou colocar esse ponto aqui, ó, que é o ponto T. E eu vou colocar esse ponto aqui para nos auxiliar. Que eu vou continuar, não ficou muito bem uma continuação bonitinha, né? Vou continuar essa reta aqui, e esse vai ser o meu ponto que eu vou chamar ele de Q, tá bom? Aí, como que eu vou fazer para parametrizar? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, certo? Então, eu vou agora parametrizar. Então, eu vou pegar assim, ó, seja θ, o ângulo, que é PCQ, certo? Esse ângulo ali. Esse é o θ. Agora, eu vou... Note o seguinte. Note que... Quem é o meu x? Observa que o meu x é exatamente a distância de O até T, menos a distância para eu ir de P até Q. P até Q, certo? Agora, vamos pensar uma coisa comigo. Quem é O até T? Olha só, eu estou aqui com o meu círculo, eu vou andando o círculo, certo? O tanto que ele vai andar aqui é exatamente o tamanho do arco que eu vou ter andado aqui. O tamanho desse arco, então, que vai de T até P, certo? Esse é o tanto que eu vou ter andado, certo? Então, esse cara aqui vai ser o tamanho do arco. Então, eu vou escrever aqui, ó. Arco que vai do P até o T, certo? Menos o PQ.
Agora o y. Quem vai ser o y? O y vai ser a distância para eu ir do C até o T, que é R, já vou colocar, menos o C até o Q. R menos C até Q. Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse arco aqui, todo mundo sabe quanto que dá. Já que o ângulo é θ e o raio da circunferência é R, esse arco é R θ. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui R θ. Certo? Agora o que falta? Falta descobrir quem é PQ e quem é CQ. Então, eu vou agora colocar aqui separado o meu triângulo. Meu triângulo é esse cara aqui, certo? Aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo θ. Aqui é R. Esse tanto aqui, vamos colocar os meus caras C, P e Q, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que cosseno de θ é igual ao quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o CQ sobre a hipotenusa, que é R. Quem que é o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto, que é o PQ, sobre a hipotenusa, que é o R. Deste modo, eu vou obter que o meu CQ vai ser igual a R cosseno de θ e o meu PQ é igual a R seno de θ. Logo, vou colocar isso aqui para cima. Logo, agora eu vou substituir. X vai ser igual a R θ menos o PQ, R seno de θ, e o Y é R menos o R cosseno de θ, que é o CQ. Pronto, está parametrizado. Se você quiser, você ainda pode melhorar um pouquinho isso aqui e colocar dessa maneira. X igual a R θ seno de θ, ou θ menos seno de θ, e y igual a R 1 menos cosseno de θ. Certo? Essa é a parametrização, então, da cicloide. Lembrando que a cicloide é uma curva bem importante, certo? Tem vários problemas interessantes, que nem esse que eu mostrei para vocês. Tá bom, pessoal? Esta é a gravação de hoje. Eu vou parar aqui, mas lembrando que essa gravação é relativa ao conteúdo, já falei na aula passada, né? Passamos para o volume 2 do livro, e essa aula é relativa à seção 10.1 no volume 2, tá bom? É o segundo capítulo do volume 2. O volume 2 começa fazendo equações diferenciais, nós não vamos fazer aqui nesse curso, isso você vai ver em outro curso, e depois ele faz equações paramétricas e coordenadas polares. Isso nós vamos fazer agora, tá bom? E em seguida ele faz sequências e séries, que esse é o conteúdo da quarta prova, tá bom? Então, o conteúdo da terceira prova é o que a gente viu até a aula passada, mais esse capítulo 10 do livro volume 2, e o da quarta prova vai ser o capítulo 11, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais. Brinquem aí, façam todos os exercícios possíveis desse capítulo, dessa seção 10.1, tá? Tem um monte de exercício no livro. Tenta sempre jogar para alguma coisa que você conhece, essa é a dica que eu te dou. Tenta escrever como gráfico de uma função, ou como um pedaço de um gráfico de uma função, e daí você consegue se sair desse problema. Só toma cuidado na questão da orientação também, que é muito importante,
e que é uma coisa que até então a gente não precisava, mas agora quando você fala de curva, você precisa dessa orientação, tá bom? Até mais, um abraço, tchau, tchau.